galera, tudo bem com vocês? Aqui a gente começa mais um Alcance Jovem podcast e hoje nós iremos falar sobre missões. Eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês, eu sou o João Reck, sou auxiliar de célula aqui da casa, aqui na Alcance, e tenho o prazer hoje de ter duas pessoas incríveis. Eu queria te pedir perdão, Johanna, mas é que tem uma pessoa na mesa que é mais importante que você para mim, que é minha esposa, Renata. Se apresenta para a galera. Então, como o João falou, meu nome é Renata, sou esposa do João, faço parte da Alcance faz mais ou menos 1 ano e meio, por aí. Sou também auxiliar de célula junto com ele. E é isso, estamos aqui para compartilhar um pouquinho, né, sobre missões, falar um pouco que a gente sabe e contribuir aí nessa conversa. Show. Johanna. Então, meu nome é Johanna, também sou líder de célula de meninas aqui no AJ e é um prazer estar aqui com vocês. Top demais. Tenho certeza que a gente vai ser um bate-papo muito bom para a gente trazer clareza sobre essa temática. Então, eu queria te convidar, se você ainda não ouviu o nosso podcast sobre evangelismo, que você volte uns episódios atrás e veja o nosso episódio sobre evangelismo, que ele vai complementar o que a gente vai falar hoje aqui sobre missões. Eu queria começar perguntando para vocês. Primeiro, Renata. Meu Deus. O que é missão? Defina missão. Bom, difícil, né? Difícil e fácil ao mesmo tempo, porque eu acho que a missão, quando você fala sobre o que é missão, é quando você tem um alvo e você vai atrás desse alvo e faz tudo que envolve, né, o entorno disso para alcançar, de repente, aquele alvo. E falando de igreja especificamente, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o que é missão, porque a ideia um pouco de alguns, né, a parte da igreja é que a missão, ela é simplesmente para aqueles missionários que estão de tempo integral e fazem da vida deles esse id, né, por todo mundo, e não necessariamente aonde você está. Então, eu acho que tirando um pouco esse foco só dos missionários irem, a missão é para todos, né? A missão está em todo lugar e quem faz parte do corpo de Cristo tem que estar ligado nisso, que faz parte dessa missão, que faz parte daquilo com que Deus está fazendo, não só o que a gente faz. Né? Muito bom. E aí, Johanna, como você definiria a missão? Então, eu acho que dá para simplificar um pouquinho, só para completar o que a Rê falou, que eu lembro que eu estava um dia num Alcance Mais, que era só para um alinhamento com a liderança ali, e um dos pastores, eles falaram que mesmo os líderes ali não sendo denominados como pastores, a gente tinha um coração pastoral. Eu acho que primeiro de você estar numa ação missionária, você ter um coração missionário, né? Eu acho que isso simplifica o que é ser missão, é ter esse coração, né? Disposto a cumprir a missão que Deus está derramando sobre você. Acho que Muito bom. É isso. Eu descobri uma frase do John Piper que eu não conhecia ainda, e ele disse assim: missão não é o alvo final da igreja, a adoração o é. Missões existem porque a adoração não existe em todos os povos, porque Deus é o propósito final e não o homem. Então, quando a gente olha dessa maneira, a gente vê que não deve existir um departamento de missões somente na igreja, mas a missão deve ser o todo da igreja, deve ser o porquê da existência da igreja. Uma deve cultura ser, também. Exato. E trazendo para esse contexto também, não tem como a gente não falar do ID, né? Como já foi falado no podcast sobre evangelismo, mas não tem como falar do ID porque é de fato a nossa missão. Foi o que Jesus deixou para os discípulos. E ele disse em Mateus 28, 19 ao 20... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muita gente para só no versículo 19. Mas aí, quando você olha para o versículo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, isso que você falou da cultura deve ser algo que acompanha a pregação do Evangelho. Porque senão vai ficar desconexo, não vai ter tanta ligação nesse sentido. Sim. E eu gosto muito de uma frase de um cara simples chamado Charles Spurgeon, que ele diz assim, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então, nesse sentido, a gente precisa trazer a consciência para que nós seguimos a Cristo, beleza, nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, agora nós entendemos. Temos um propósito, temos uma missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Beleza.
Só que como foi para vocês esse entendimento da missão e como foi para vocês, ao mesmo tempo, de se colocar nesse lugar de Deus, como eu posso contribuir para isso? Como foi para você, Ana? Eu acho que essa parte que você falou depois do ID, que é a última parte, eu acho que é a parte que mais arde, assim, no nosso coração, porque isso mostra constância, né? Mostra que Deus nos criou para estar constante no relacionamento com Ele, levar essa constância para os outros, né? Que é algo a mais do que apenas falar que, eu aceito Jesus e pronto, é só o começo, né? Sim. Eu acho que eu tive esse entendimento quando eu comecei a ter um tempo de intimidade com Deus numa profundidade maior, né? Uhum. Eu acho que é impossível você ter intimidade com Deus e você não entender que você tem parte nisso, né? Que Deus te dá o privilégio de poder fazer parte disso. E pra mim, eu acho que a minha vida, né, na verdade, se resume a isso. E eu tô aqui, tudo tem a ver sobre missão, porque tudo que a gente faz, quando a gente entende a profundidade do coração de Cristo, a mesma coisa que Ele fez aqui, né? Tudo que Ele fez aqui na Terra tinha uma missão. Sim. E a principal missão de Deus, de Jesus aqui na Terra, era conhecer o coração do Pai. E eu acho que isso revela daí, o coração revela como ele vai fazer isso e quão profundo isso é. E eu acho que eu tentei seguir a mesma coisa que Jesus fez, que era conhecer o coração do meu Pai. Eu acho que ali eu fui entendendo que desde a coisa mais simples da rotina até a coisa mais grandiosa, tudo era, para Deus, tinha um valor tão grande quanto, né? E acho que foi isso, assim, eu entendi que eu fui inclusa nesse plano de Deus, no secreto, na intimidade, quando Deus, eu não estava mais interessada em apenas ir para a igreja e acabar ali, mas em querer dar continuidade ao coração do Pai, não só viver os meus planos, né, mas dar continuidade no que Ele queria fazer aqui na Terra, né, eu acho que é isso. E para você, como é que foi ser incluída aí? Eu acho que, igual o que eu falei, né, sobre o que é a missão, quando você pensa que o alvo dessa missão é Cristo e, ao mesmo tempo, Ele é a missão, você aprende a caminhar de uma maneira no sentido de que não é o que você faz ou onde você tá, mas é voltar o teu coração para, não, essa é a posição que eu tenho, a missão é Jesus, a missão é alcançar o coração dele, a missão é trazer pessoas para conhecer esse lugar de conhecer a Cristo. Mas falando assim mais de mim, sou dentista, né? Eu até esqueci de, na hora da apresentação, falar da minha formação. E eu acho que a área da saúde, ela puxa um pouco para isso também, né? Entender que a gente tem uma missão de estar ali, de fato, trazendo saúde bucal, da maneira que for, né? No meu caso, eu sou endodontista, então trabalho com canal. Então, sempre quando tem alguém morrendo de dor, eu sou a solução. Mas sempre quando tem alguém morrendo de dor, eles não querem ir lá. Mas é entender que mesmo no meio dessa bagunça toda, dessa dor, desse desconforto, dessa vulnerabilidade que talvez a pessoa chegue através, né? Dessa necessidade dela, é entender que no meio daquilo ali, o meu foco, o meu alvo não é simplesmente tratar a boca dela, trazer uma solução e sanar aquilo, mas é trazer Jesus. Talvez na maneira mais excelente que eu posso fazer, que é tirando a dor dela, sendo legal, sendo amável, né, da maneira com que eu conseguir. Mas entendendo que isso faz parte da missão, né? Não é tipo assim, vou ser dentista, mas lá na África. Não, eu sou dentista no meu dia a dia, na minha rotina, e essa é a minha missão, né? É legal pensar que missão dessa forma é só aqui na Terra que a gente consegue fazer. Né? Nós somos seres eternos. Não vai ter missionário na eternidade. Quer dizer, vai ter, né, por ser salvo, mas não vai ter exercendo a missão. Exato. Né? Mas se tem uma fase pra gente fazer isso e dar tudo de si, é aqui e agora. Então, não, Deus, eu entendo esse encargo, eu entendo que o encargo não é necessariamente o que eu faço, onde eu tô, mas é quem é a missão e que o Senhor segura na minha mão e ao mesmo tempo que é o alvo, Ele é a caminhada e Ele tá ali comigo. Foi muito bom, porque vocês duas, quando eu perguntei, né, como você se sentiu fazendo parte da missão, nenhuma de vocês falou assim, João, eu larguei tudo que eu tinha na minha mão, eu larguei casa, eu larguei faculdade, aí eu fui para a África para fazer missão.
Por quê? Tem pessoas que foram chamadas por Deus para fazer isso? Tem, e glória a Deus, Sim. glória a Ele por isso. Mas, quando a gente pensa na grande maioria das pessoas, nós seremos missionários na sociedade. Né? Nós seremos um missionário para o nosso vizinho, nós seremos um missionário para a nossa família, na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares. Então, trazer um pouco desse contexto é necessário. Então, ter esse olhar amplo a respeito de missão é muito importante quando a gente pensa na igreja como um todo. E eu gosto de parar para pensar porque existe um glamour por trás do sou missionário ou do ministério de forma integral. E glória a Deus que o Senhor chamou essas pessoas, mas não é todo mundo que vai estar lá. A maioria vai estar do lado de baixo do púlpito. E talvez não dessa forma também, né? Não do ID, né? Uma pessoa que tá na África, mas assim, às vezes quem oferta tá indo junto através da oferta, né? Com certeza. E é esquecido de que isso também é uma parte da missão. Sim. Não, isso é essencial, porque a gente começa a expandir a nossa mente sobre missão. É o que contribui, está fazendo parte da missão. O que ora está fazendo parte da missão. Sim. Mas algo muito interessante da gente falar é que essa ideia construída em cima do ministério integral, seja do missionário, do pastor, enfim, é vista por quê? Porque são funções santas. Né? E a gente vive numa sociedade que ela aprendeu a fazer a divisão do que é sagrado e do que é secular. Então, você ser um dentista é seu trabalho secular. Eu sou psicólogo, é meu trabalho secular. O pessoal tem o costume de dividir. Não, isso aqui, o que eu faço na igreja é sagrado, o que eu faço no meu trabalho é secular. Só que quando a gente para pensar e olhar para a palavra de Deus, a gente vê que tudo foi criado por Deus e para Deus, mas que foi corrompido pelo pecado. Então, a odontologia foi corrompida pelo pecado. A psicologia foi corrompida pelo pecado também. E todas as outras áreas, porque o pecado entrou no mundo e corrompeu todas as coisas. E o nosso papel como cristão hoje é tentar redimir essas coisas, não de forma completa, porque a gente sabe que será completamente redimido quando o Senhor voltar. Mas o nosso papel hoje é, Deus, essa é a minha missão. Como eu posso redimir a odontologia? Como eu posso redimir a psicologia? Como eu posso redimir outra área da sociedade? Aonde o Senhor quer me colocar como um agente, né? Como um missionário ali para pregar o seu evangelho, para ser excelente, para revelar o Senhor através da minha profissão. Então, quando a gente olha para isso, eu acho que é muito interessante porque às vezes as pessoas ficam idealizando. Eu queria perguntar isso para vocês. Já aconteceu com vocês de pessoas perto de vocês, ou discípulas, ou amigos, falam assim, não, eu não vou servir agora aqui, não vou servir na igreja, porque na verdade o Senhor me chamou para ser missionário no Canadá. Então, assim, eu só vou servir quando Ele me chamar de fato, Ele me enviar, na verdade. E aí, já aconteceu isso com vocês? Já, com certeza, acho que com todo mundo, né? E como é que foi? Quero saber um pouco mais. Eu acho que, assim, especificamente igual você falou, não, mas eu acho que todo mundo tem isso de carregar uma promessa, né? De tipo, não, eu fui chamado para ser pastor, não, eu fui chamado para isso ou para aquilo. E é como se toda essa fase anterior fosse um stand-by, assim, tipo, não, tá ali, né, só vivendo, esperando aquele momento de, não, agora eu vou arregaçar a manga e agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que é exatamente isso, de você entender, né, que, cara, não, na verdade o processo é a missão, né, o objetivo não é você, ser o pastor ou que seja o missionário, é todo o processo é a missão, então, é uma visão deturpada, eu acho, né? Que a gente tem que desconstruir e que volte e meia, né? Não falando só dos outros, mas a gente se vê nessa posição, né? Por exemplo, claro que eu, em Deus mesmo, creio que eu vou chegar em certos lugares e viver certas experiências com Deus. Mas desmerecer a fase que eu tô vivendo hoje não faz parte daquilo que Deus, né, tem pra mim e que Ele sonhou. Não, Ele sonhou meu 100% hoje também. Então, alinhar esse coração aí, gente. Parece que tira o foco do próprio Deus e coloca no momento, nas circunstâncias, né? Eu acho que é o exemplo de novo do coração, né? Que Deus é um Deus que olha o coração, que nem Davi. Davi tinha a essência que ele tinha e Deus viu antes dele ser rei, José, todos os exemplos que a gente sabe. E eu tenho uma história que entra nisso também, que no finalzinho ali da pandemia,
a liderança entrou em contato que eles queriam enviar alguns jovens ali do AJ para ir numa missão, para aprender com o pessoal ali. E aquilo ali queimou no meu coração, e eles falaram, se você sente que isso é algo específico que queimou no teu coração, entre em contato com a gente e tal. E eu orei a respeito de tudo antes, entendi que Deus estava comigo nesse processo, para estar ali, era algo que eu também já estava queimando há um tempo. Entendi de Deus que era para mandar mensagem, mandei, conversei com a liderança, e eu tava tipo, tudo certo, Deus tá no controle, é do plano dele, vamos lá. E daí, acho que alguns dias, não lembro direitinho, mas alguns dias antes de ir pra missão, eu peguei Covid e não pude ir. Daí eu fiquei em choque, assim, fiquei, como assim? Ó, Deus trollagem. Bem isso, tipo, Deus, não entendi, né? Eu orei antes, falei com você antes, e eu não tô entendendo, mas eu não conseguia, tipo, reclamar. Eu sabia, tipo, que Deus tava, assim, no controle. E eu lembro que eu fui pro meu quarto, fiquei falando com Deus, chorei um monte. De frustração também, Sim, né? Que aí a gente põe expectativa, né? Mas naqueles dias, enquanto os outros jovens foram, eu acompanhei por fora, assim, né? Foi uma bênção, assim. Mas eu lembro que naqueles dias eu tive dias, assim, impactantes com o Senhor, sabe? E Deus começou a me falar que antes, apesar de ser algo digno, tipo, é algo do Senhor ir para uma missão, mas nem sempre só porque é algo de igreja que vai ser com certeza o plano que Deus tem para você. E naqueles dias ali eu tive dias onde Deus tirou todas esses enganos, assim, me mostrou que antes ele queria me dar um coração missionário antes de ir para uma missão. Muito bom. E ali eu tive um tempo de intimidade tão profunda em Deus, porque pandemia não saía. E apesar de isso, essa situação me deixou mais vulnerável também para Deus trabalhar em mim. E eu tive dias impactantes que eu sei que o que eu tô vivendo hoje foi por causa desses dias. Tipo, Deus trabalhou antes no meu coração. E hoje eu acho que se Deus me der uma oportunidade, amém, que nem essa. Mas hoje eu acredito que eu já tô vivendo missões sem estar indo numa viagem missionária. E eu acho que isso não ia ser tão impactante na minha vida e tão precioso se Deus não me trabalhasse antes esse coração. Perfeito. Então, eu, na verdade, só tenho gratidão mesmo, assim, porque Deus é perfeito mesmo. Que demais. É muito legal quando a gente entende, né? Sim. Isso faz sentido. Mas pensando por outro lado, também a gente não pode desmerecer, de certa forma, quem está em tempo integral em missões. Perfeito. Porque eu acho que eu tive já contato com isso e, assim, é de constranger o coração. Sim. Né? Conta um pouco pra galera. Vou contar. É um abrir mão, assim, das suas vontades, dos seus planos internos, né? Dos seus desejos. Eu, em 2019, fiz uma viagem missionária. Não foi, assim, de muito tempo, mas ela foi com um foco específico. A gente foi num grupo com uns amigos em São Paulo para 3 nações, que foi Tailândia, Mianmar e Laos. Mianmar e Laos são países fechados. E na época, Laos a gente não conseguiu entrar por diversos motivos. Enfim, os missionários que estavam lá corriam risco de vida, porque na época que a gente ia atravessar a fronteira, os policiais, enfim, estavam de olho neles, então foi toda uma situação bem complicada. E daí você olhar para esse contexto de alguém que tá numa nação disposto a morrer pelo evangelho e você falar, eu aqui, sendo dentista, parece até meio que desmerecer, né, o que eu faço. E de certa forma não é, e a gente tem que também entender, né, que Deus me deu isso e eu vou dar o meu melhor naquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Mas é de lembrar que ao mesmo tempo que a gente está aqui fazendo missões dessa forma, também tem muitos missionários que estão em locais de extremo risco, ou de talvez não tão risco, mas de situações desconfortáveis, de situações que talvez eu e você a gente não aguentaria passar, né? E Deus sabe disso. Mas de dar a devida importância, né? E nós, como corpo de Cristo, também ter essa consciência de que hoje eu faço a missão, mas que também tem uma outra missão que faz parte do mesmo corpo, que deve ser alimentada da mesma forma, deve ser motivo de intercessão da mesma forma, né? Eu acho muito, muito legal, porque o que vocês duas falaram se conecta demais, que é o quê? Deus só vai chamar alguém para uma missão de tempo integral dessa forma se tiver um coração para fazer no dia a dia, para fazer na sua profissão, para fazer na sua família, para fazer na faculdade, para fazer em todo lugar. Eu lembro que Deus começou a gerar um coração assim em mim
quando eu fui para um treinamento missionário. Fiz um treinamento missionário em 2018. Eu fiquei 21 dias isolado, tendo treinamento. E naquele tempo eu não tinha confirmado que eu ia para uma das viagens após o treinamento, mas a que tinha vindo até mim, né, de convite, até por grupo de idade e tal, seria para a Argentina. A gente iria para a Argentina, iria ser com foco mais nos universitários e tal. E eu lembro que eu estava orando a respeito do assunto, eu falei assim, Deus, eu estou aprendendo tanto aqui, queria colocar em prática tudo que eu estou aprendendo, porque, poxa, é uma bagagem gigantesca, e eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me coloque nesse lugar e tal, mas é da sua vontade, é o que o Senhor tem para agora. E eu lembro que eu não ouvia nada de Deus. Eu falei assim, cara, não tô tendo convicção disso. E aí eu pensei, tá, mas daí eu lembro que eu conversei com o líder da viagem, daí ele até falou assim, não, mas Deus vai te falar no culto de hoje à noite que é para você ir. Daí eu falei, cara, vamos ver, não botei muita fé ali. Eu falei, Deus, você me conhece, se você me der uma palavra, eu tenho certeza que você vai estar comigo. E aí eu falei, Deus, eu prefiro, eu não sinto paz de estar indo. E aí eu virei pro líder da viagem e falei assim, eu não vou. Deus não me disse que sim, mas também Deus não me disse que não, mas eu não sinto paz. Então, por esse motivo, eu não vou. E ele, não, mano, que Deus te abençoe, então, beleza e tal, beleza. Depois do que eu terminei de conversar com ele, eu me virei, na hora o Espírito Santo me disse assim, sabe por que você não vai? Daí eu falei, sabe aquela pergunta assim, tipo, eu falei, eita, Lá nossa, vem. lá vem. Aí Deus me disse assim, porque você precisa voltar para sua cidade natal para pregar o evangelho para sua família. Eu falei, Deus, você tá falando sério? Eu falei assim, eu tô falando sério. E ali eu entendi que Deus estava querendo gerar esse coração, não que eu não tenha vontade de ir hoje, não que tipo eu não tenho coração para isso, porque eu tenho. Só que eu comecei a entender que se eu não faço o aqui, o agora, a hora que Deus chegar e me chamar para algo fora daqui, ou eu vou ficar esperando de braços cruzados porque eu não sei como fazer, ou eu vou dar um glamour para aquilo, tipo assim, não, é a minha promessa em Deus, tipo assim, um dia vai acontecer e eu tô de braços cruzados para isso. Trazendo um pouco para esse lado também do tipo, vou pregar o evangelho e o contraste com a missão. Queria perguntar, na opinião de vocês, qual que é a diferença então de evangelismo e missões? E aí? Vamos ver. Eu acho que o evangelismo, ele pode ser um estilo de vida, ele é para ser um estilo de vida, né? Ele é o ID também, pregar o evangelho, mas talvez essa resposta que eu vou dar não pode não ser a única, tá? Mas eu acho que talvez o formato, a gente tem muito essa impressão, né, de que o evangelismo, ele é daquela maneira do vamos sair, antigamente entregar o papelzinho, o folhetinho, falar de Jesus e deixa abençoe, e é isso. E o evangelismo está dentro da missão, talvez. Perfeito. Então, andam junto. Eu acho que são coisas distintas pelo formato que isso possa acontecer, mas que elas andam juntos, de certa forma. Sim. O que você acha? Concordo. É isso que eu acho. E eu acho que, não sei, a nossa maior referência é Jesus, né? E eu acho que o caminhar de Jesus explica muito isso, né? Tipo, tudo ele via. Na verdade, quando vocês estavam falando, Espírito Santo, creio que foi Espírito Santo, falou, tipo, muitas vezes a gente confunde missionário como um agente que aparece sempre. E, na verdade, muitas vezes Deus nos chama pra gente ser agentes, tipo, espiões, né? Que nem sempre vai aparecer. Perfeito. E eu acho que esse é o serviço, né? E Jesus tinha esse coração, ele tinha tempo com o Pai, ele entendia o que Deus queria fazer na Terra, como ele poderia cumprir esse tempo, ele tinha a missão com os discípulos, ele tinha também a parte de pregar o evangelho, de trazer para a multidão também. Eu acho que tudo isso é uma missão junta, a gente às vezes separa, eu acho. Então, acho que o evangelismo também não deixa de ser uma missão, né? Perfeito. Então... Enquanto você estava falando, eu me toquei que o evangelismo talvez seja o falar de Jesus
né? Mas não necessariamente discipular, né? Pode ser que seja visto dessa maneira também. Então, a missão pode englobar tudo isso, né? Sim. O evangelismo e o discipulado. Que eu acho que também tem muito disso, né? Eu comentei um pouco do tempo de missão que eu fui. E foi uma viagem missionária de curto prazo. E tem muita gente que olha isso e fala, então só vai lá dar um passeio, né, para o lugar que você vai, e essas viagens curtas, não tem muito... Turismo. Não tem muito né, a pessoa aceita Jesus e daí? E é só isso e pronto. E eu entendo os dois lados, né, do ir falar e isso servir de algo, né, mas também do discipular. E hoje, vendo, né, a visão que eu tenho da viagem, da experiência que eu tive, a gente foi para lá, com o foco de não somente falar de Jesus, mas a nossa intenção daquela viagem era estabelecer um relacionamento nos lugares que a gente ia, para que o grupo missionário que era local pudesse entrar dentro de escolas e outros locais que a gente foi para dar aulas de inglês, aula de violão, isso como uma forma de inserir, mas também de discipular e manter isso, né? Então, eu acho que tem uma diferença também. Total. Eu acho muito interessante o que você falou, porque muitas vezes o evangelismo ele só é visto como o vou e falo de Jesus. E é isso. Fiz evangelismo hoje, a gente foi num parque e é isso. E só que, claro, ele engloba diversas outras questões muito importantes, mas a missão ela é muito mais ampla, né, quando a gente para pensar. E eu lembro que existia uma crítica muito grande, por exemplo, missionário, né? Poxa, vamos supor que eu seja um mantenedor de um missionário, né? Eu sou alguém que apadrinho um missionário, ajudo ele com sustento mesmo no campo, na missão. E aí, depois de um tempo, eu converso com aquele cara e falo assim, não, a gente foi lá para tal lugar e a gente construiu 10 casas. E a gente deu aula de violão, e a gente deu aula de inglês, e foi isso, foi aquilo. E o cara deve pensar, tipo assim, pô, mas que missão é essa? Tipo assim, você tá lá tirando uma pira, assim, você tá trabalhando de empreiteiro lá, você tá dando aula disso. Tipo assim, não, mas faz parte, porque quando você imerge numa cultura, você vai ganhar o coração daqueles que estão lá. Então, é diferente, por exemplo, a gente sair hoje daqui, em Curitiba, e ir para uma praça daqui, são pessoas que falam a mesma língua, são pessoas que têm um fit cultural que é o mesmo que o nosso, só que em um outro contexto, poxa, a gente está vindo de fora, vamos servir, vamos colocar, aqui estão as nossas mãos para servir, o que vocês precisam? É para construir casa? Então a gente vai construir casa. É para pintar a casa? A gente vai pintar a casa. É para dar aula de violão? A gente vai dar aula de violão. Então, acho que tudo isso e contribuindo para aquilo que a Rê falou sobre a missão trazer o discipulado junto. Não é somente o falar de Jesus. Claro que se Deus quiser que aquela pessoa evolua e cresça em conhecimento no Senhor de uma maneira diferente, no sentido de foi para um evangelismo em povos não alcançados, por exemplo, é um outro contexto, é diferente, talvez não tenha alguém que consiga ficar lá para cuidar de todo mundo. Só Deus sabe como aquela pessoa vai crescer em conhecimento do Senhor. Mas, de qualquer forma, também é uma forma de missão. Você foi até lá e tudo mais. Só que eu vejo que sempre teve uma ênfase muito maior no tipo, vamos colocar uma fachada aqui e dizer quantas milhões de pessoas aceitaram Jesus na nossa cruzada. Mas a grande pergunta e quantas foram discipuladas? Então, eu quero te perguntar, Ioana, e aí, o que você acha disso, né? Dessa importância do falar de Jesus e quantas pessoas aceitaram ele, mas que daí não foi dado a ênfase no discipulado? Acho que entra aquilo lá de irmão mais velho e irmão mais novo, né? De entender esse amor que Jesus tem por elas. Eu acho que tem a ver também, que vocês estão falando sobre as atitudes, né? Sobre o serviço, né? De pregar, de evangelizar, na verdade. Não só com as palavras, mas com as atitudes, né? E eu acho que Jesus era servo, né? Ele falou para vocês, ser líder é ser servo, vai ser diferente. E no mesmo, ali em Marcos 10 também fala que a missão de Jesus era não para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate a muitos. A gente foi chamado para a mesma coisa, né? Tipo, dar a nossa vida. Eu acho que é isso. O discipulado é eu entender que eu tô ali para servir e
ser usado como instrumento para aquela pessoa chegar onde Deus quer, né? Eu não vou ser... Muitas vezes as pessoas confundem como domínio, né? Tipo, agora eu vou, tipo, ser quase um Deus para aquela pessoa, né? Isso eu acho que vai criar filhos não maduros, que dependem de Deus, mas filhos, né? Que não entenderam a essência de ter uma intimidade com Deus. Acho que o discipulado é pra gente trazer uma facilidade em eles alcançarem constância e intimidade com Deus, em conhecer o coração do Pai. Então, eu acho que discipulado é essencial, né, no Evangelho. E eu entendo, assim, no meu coração que o meu servir é, tipo, dar minha vida por essas meninas, assim, por hoje é meninas, né, que eu tô ali e pra mim é um privilégio. Quanto mais eu me dou e quanto mais eu sirvo, eu percebo que Deus, ele me revela uma nova face ali dele através desse serviço por conta delas. Então, na verdade, quem é a privilegiada ali sou eu, né? Então, eu acho que é essencial isso. E aí, como é que você acha dessa ligação do falar de Jesus na missão, do discipular? Eu acho, pegando outro foco aqui, né, já que você citou um pouco, né, dessa nossa realidade aqui, né, porque ninguém é missionário de tempo integral, né, levando para esse outro contexto. Falando um pouco de missões transculturais, eu acho que o discipulado, ele é discipulado, né, ele é vida na vida. E eu acho que quando a gente leva isso para uma outra cultura, é muito doido. Eu tive esse contraste muito forte. Porque uma coisa que pra gente talvez seja a base, pra eles lá não tem nada a ver. Porque pra eles a forma cultural de agir não é aquela, né? Então, talvez um discipulado que você esteja acostumado a fazer, pra eles lá vai ser esquisito, vai ser estranho. E o que daí a gente tem que fazer? Não, então eu vou voltar pra palavra, porque a palavra é a minha base, é isso que eu vou fazer, isso que é a linguagem universal, pelo menos do crente, ou de quem a gente pretende que seja crente, né? Então... É também você saber ter essa flexibilidade de saber se colocar nos lugares e não somente para falar de Jesus, não somente para apresentar o Evangelho, que é lindo, maravilhoso, né? Mudou a nossa vida, mas de gerar transformação também de uma cultura. Falando de um contexto transcultural, ou falando de um contexto talvez de uma célula, ou de um trabalho, ou de um estilo de amizade que você tenha. Então, é saber, né? Saber como. E o como, talvez só Jesus vai falar pra você. Porque o como, pra mim, talvez não seja o mesmo como que você vai fazer, né? Mas é o que nós temos que fazer. E o coração que tem que estar alinhado. Eu gostei muito do que você disse, porque mostram o coração que a gente tem que ter. Poxa, se eu tô aqui em Curitiba, no Paraná, e eu vou para qualquer outra cidade, até no norte do país, por mais que a gente fale a mesma língua, né, a gente fale o português, a cultura é completamente diferente. Então, como eu posso adaptar aquilo que o Senhor me deu para aquela cultura, para que eu possa ganhar aquelas pessoas? E existe uma crítica muito grande em cima de, por exemplo, pessoas, né, que são brasileiras, vão para outros países, vão abrir ministérios, igrejas. Eu acho que, por exemplo, se eu, João, estou aqui, vamos usar a Tailândia de exemplo, e Deus me deu um chamado, Deus falou assim, filho, eu quero que você vá para a Tailândia e você abra uma igreja. Poxa, que sentido vai fazer eu ir para a Tailândia e abrir uma igreja para brasileiros? Tipo, que sentido vai fazer? Não faz sentido nenhum, porque como que eu vou estar inserido na cultura? Se, tipo, eu olho para isso e falo assim, cara, se Deus te chamando para outra nação, para você estabelecer um ministério lá, ou enfim, você tem que se jogar na cultura. Você tem que mergulhar na cultura, você tem que saber o que é importante para aquelas pessoas, o que elas valorizam. E aí quando você estiver falando a linguagem delas, a língua delas ali nesse sentido, você trazê-las para perto. E aí o discipulado funciona, porque está perto, está aqui. E eu lembro que eu ouvi de um pastor uma vez ele foi apoiador das maiores cruzadas evangelísticas que já teve. Ele chegou um certo momento que ele falou assim, cara, a gente via milhões de pessoas erguendo a mão e aceitando Jesus.
E ele falou assim, no início era tudo muito empolgante para mim, mas depois eu comecei a pensar, como essas pessoas vão ser cuidadas, discipuladas, porque o evangelho chegou até elas. E agora? O que a gente faz com isso? Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. E aí vem o papel da igreja local. Sim. De você não só ir fazer cruzadas evangelísticas, mas ao mesmo tempo você preparar pastores para que possam cuidar de todas aquelas pessoas que estão vindo. Então, isso também faz parte da missão. E eu queria entrar num outro ponto que tem muita gente que se auto-envia, né? Fala assim, Deus me disse e vamos embora. Mas a gente sabe que a maneira como Deus faz isso é que a gente tenha pessoas perto de nós, líderes, né? Um pastoreio de perto que vai olhar, vai reconhecer aquilo na gente e vai nos enviar no sentido, cara, a gente te abençoa, então vai. E aí entra um ponto de que quem se auto-envia também tem que se autossustentar. E eu queria perguntar, o que vocês acham que o missionário ele deve fazer para se sustentar? Qual que é a ideia que vocês têm? Estou jogando na roda para a gente conversar. Do sustento de um missionário. O que você acha, Johan? Quer falar antes que eu tô Tem que dar um tempo, né, pra pensar. Não, eu acho que, igual, né, você introduziu, a pessoa que tem esse chamado para missões, né, que já tem isso no coração, ela tem que se preparar para aquilo, né, seja de diversas formas. Eu acho que Deus fala para cada um, né, e o que não falar tem as coisas que são, né, funcionais, que a gente sabe. Pô, se Deus me deu essa palavra, então eu vou fazer tudo para que, não para que isso aconteça, para que seja da minha forma, mas eu vou me preparar para aquilo. Como, por exemplo, falar inglês, falar outra língua, né? Fazer um passaporte, né? Isso é bem comum a gente falar. Mas às vezes tem gente que, não, eu fui chamado para isso, mas eu não tô preparada, enfim. Mas falando mais no contexto financeiro da coisa, também tenho amigos que super fizeram ali um esquema que trabalham online, conseguem se sustentar dessa forma, fazer aulas de inglês online. Então, tem meios de você levar essas duas vidas. Porque eu também acho que tem um outro extremo do eu sou missionário, a igreja banca minhas contas e eu não... Cara, Paulo, ele construía tendas. Exatamente. Né? Ele se mantinha... Por isso que eu casei com você, você é muito boa. É isso. Ele se mantinha dessa forma, né? E falando do que você comentou em relação ao corpo, né? Em relação à igreja... É o que a gente já tem conversado. A missão, ela não começa quando você vai. Ela é o tempo todo. Então, se você não se vincula a uma igreja, se você não tem alguém, um líder, um pastor, um amigo que saiba dessa história, que entenda seu chamado, creia naquilo que Deus depositou na sua vida, que não segure a sua mão e fala, cara, realmente, acho que agora é a hora de você ir, vamos. Eu te lanço, é isso. Vai que eu tô com você, eu faço parte da mesma igreja que você, nós somos um corpo e eu tô junto com você, né? Então... Tem um lado do como eu vou me portar se eu tenho esse chamado, mas tem um lado também de observar quem tá à nossa volta. E tipo, não, olha, Johanna, eu acho que ela tem um chamado pra isso, ela foi chamada pra ir, eu acho que meu papel hoje é, Johanna, você sabe que você tem isso? Então vem aqui, eu vou segurar sua mão, eu tô junto com você nessa. E a gente tá aqui pra fazer a igreja funcionar, e não é você indo que eu vou achar que... nossa, ela só tá usando o meu dinheiro. Mas é tipo, não, eu entendo do meu papel, eu entendo do seu papel e a gente vai crescer junto como corpo. Perfeito, muito bom. E aí, acho que também tem a ver com a diferença disso, se você tá sozinho, se você tem um corpo junto, o nível dos lugares e de pessoas que você vai poder alcançar, né? E não pra você mesmo, mas pra Deus. Então, acho que essa parte da igreja, essa parte de ser corpo é muito importante. E vai dar não só... uma oportunidade para a pessoa que está sendo enviada, mas para a pessoa que está sendo também essa base de sustento, né? Sim. Ela vai descobrir algo da essência de Cristo que sem essa pessoa que está sendo enviada não iria descobrir. Então, acho que as duas partes ganham, né? A gente tem que se colocar nesse lugar de, às vezes, ser a pessoa que vai receber e a pessoa, às vezes, que vai se doar para o próximo, né? Eu acho que é muito engraçado quando a gente para pensar, né, na história, né? Eu, por exemplo, eu vim de uma cidade pequena, no Rio Grande do Sul, em que a gente recebia muitos missionários de fora, aquela coisa toda. E eu sempre olhava para os missionários e falava assim, cara, os caras estão sofrendo, velho, entendeu? Tipo, sem
dinheiro para isso, é uma condição difícil. Então, aquilo foi crescendo em mim, mas culturalmente a gente também fala isso no passado, de que a ideia de que missionário precisava sofrer. Tipo assim, não, você se colocou nesse lugar de, tipo, extrema entrega, então, tipo, arque com as consequências do sofrimento, tipo, então, assim, não aproveite recursos porque você não vai ter. Basicamente era a ideia que se tinha. Eu vejo que isso também foi para um outro extremo, do tipo assim, cara, agora somos missionários, mas missionário não precisa sofrer. Então, assim, vamos fazer de tudo para não precisar vender nada, porque aí Deus vai me dar tudo. Tipo assim, será mesmo? Então, ambos os extremos são difíceis da gente lidar, porque um do tipo, não, precisa sofrer, e o outro, não, eu não preciso sofrer e quero ter tudo. Mas não é assim que funciona. Então, eu já vivenciei situações com conhecidos e tudo mais que estavam postando no Instagram várias vezes que, poxa, me apoie na missão e tal, seja um parceiro, seja um mantenedor. E assim, a maioria das vezes eu ajudei, eu contribuí porque eu acreditava naquilo que ia ser feito, na pregação do evangelho, mas ao mesmo tempo era aquela pessoa que e aí que não é um julgamento, gente, mas ela tava de MacBook, ela tava de iPhone, ela tava, tipo assim, com tênis caros, então, assim, que papel também ela não tem nisso, no sentido de, poxa, eu não vou depender da boa vontade só das pessoas, mas eu vou vender as coisas que eu tenho aqui, eu posso viver com menos nesse sentido, e aí se vier de outras pessoas, amém, vamos embora. Mas existe um ponto extremamente relevante nisso, que é o quê? Se a missão é de Deus, a conta também é. Então, é aí que vem a parte do auto-envio que a gente estava falando, de que você se coloca naquela situação, você se lança e, tipo assim, não, mas vamos lá, foi o que eu ouvi de Deus, mas, tipo assim, cara, e quem está perto de você? Para questionar aquilo que você ouviu, para falar assim, cara, mas será que é o tempo mesmo? Discernir o modo, discernir o tempo. Então, são coisas importantes que englobam o que a gente está falando. Você falando um pouco de modo e tempo, lembrou um pouco da minha fase, assim, saída da faculdade. Eu tava doida pra fugir da faculdade, viver minha vida em missões, e Jesus me chamou pra isso, e eu vou pras nações. E vender miçanga na praia. Eu vou viajar de avião. Ai, Deus. Mas aí Deus tá falando, não, bonitinha, sua missão é aqui e agora. E eu, não, Deus, o senhor tem certeza? Eu acho que o senhor não tá acertando, eu acho que não é isso, não. E do entender, né, o tempo e o modo. Não quer dizer que eu nunca vá, não quer dizer que... às vezes o que a gente idealiza na nossa cabeça, cria de expectativa do formato de algo, é bom passar pelo filtro de Deus e ver como que isso vai ser feito. Porque daí, essas outras coisas como finanças, né, a parte financeira do missionário, a parte de intercessão, né, de ter pessoas que estão com você nessa jornada, fica muito mais fácil. Porque se é no tempo e no modo de Deus, ele paga conta, as coisas vão acontecer, né? Sim. Acho que também quando a gente ama Deus, tipo, é Deus a essência, acho que a gente vai encontrar prazer até nas coisas, tipo, que vão ser mais sofridas, vamos dizer assim, né? Que nem Paulo, ele encontrava prazer em todas as circunstâncias, porque a essência dele, que ele estava fazendo, não era as coisas, as ações, mas era o próprio Deus, né? Então, eu acho que até nessas partes, eu acho que são mais difíceis, que deixam a gente mais vulneráveis, é onde a gente vai ter as marcas de Cristo, né? Marcadas no nosso coração, porque... se for fácil, Jesus nunca falou que vai ser fácil. Até hoje eu achei engraçado porque eu fiz uma oração e eu falei, Deus, me ajuda a sempre estar nesse caminho mais estreito. Porque apesar de ser estreito, é o caminho certo, né? Então, às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que, às vezes, na dor ou no sofrimento ou na parte difícil, onde a gente vai ter que entregar, às vezes, nosso Isaac para Deus tomar esse lugar... vai ser onde a gente vai encontrar uma marca de Cristo que vai ser feita no nosso coração e que vai nos levar para um lugar, né? Porque afinal é esse lugar que Deus quer que a gente seja, né? Não é a missão, o propósito, é o ser forjado em Cristo. Ele chamou pra gente ter relacionamento. Então esse processo vai fazer parte, né? O ter ou não ter, ou... Não vai importar. Não vai importar. E queria fechar o nosso assunto com uma última pergunta. E, na verdade, são duas perguntas em uma só. A primeira é, qual o papel da igreja local no sustento do missionário? E a segunda é,
como a gente pode se envolver com missões agora de uma maneira mais específica, com aqueles que estão no campo missionário? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro é a Rê aí, qual que é o papel da igreja local no sustento missionário? Acho que a gente conversou um pouquinho, né, sobre isso, mas frisando assim, né, saltando, a igreja ora, né? Se você tem um coração que chora pela igreja perseguida, então chore pela igreja perseguida. Esteja nesse lugar de oração, pague o preço. Se você não é a pessoa que vai estar lá, então se porte de maneira como quem faz parte do corpo, né? Financeira também, de enviar, de crer no chamado de outras pessoas, de liberar essas pessoas. Eu acho que tem muito, falando da cultura também, a cultura da igreja brasileira é um pouco disso, né? Porque a gente sofreu muito com a área de dinheiro, né? De não, tô passando a perna em mim. Então a gente parou de acreditar que isso é um foco, isso é genuíno. Então, perceber se a gente não tem essa mentalidade corrompida, né? Do não, eu não vou dar, porque eu não tenho certeza do que estão fazendo com o meu dinheiro, eu não sei onde vão fazer, eu não sei se estão fazendo missão de verdade. Então... Você está dando dinheiro pela pessoa ou pela missão? Exato. Né? Ou pelo Senhor, né? Exato. Então, tá nesse lugar. E, se possível, se você puder se envolver com algo, né? De ir, de participar. Eu acho que, por mais que você não tenha um chamado, meu Deus, para ir... Todo mundo tem que ter uma experiência como essa. Seja na região metropolitana da sua cidade, seja numa favela, seja aonde for. Eu acho que é importante você sair desse teu mundinho e achar que as coisas só funcionam da tua maneira e que o cristianismo é aquilo que você criou na sua cabeça. E abrir a sua mente para falar, meu Deus, eu não sou ninguém, eu não sei nada sobre Jesus, tem muito mais coisas para eu saber. Então, basicamente, eu acho que é isso. E aí, Johanna? Qual que é esse papel da igreja? Eu acho que a gente vai entender o papel quando se colocar no lugar de quem tá lá, né? Sim. Eu acho que... Quando vocês estavam falando sobre a gente entrar na cultura de outra pessoa, quando vocês falavam, tipo, na minha cabeça veio muito claro, assim, foi a mesma coisa que Jesus fez, né? Ele tinha lá a majestade e ele se desfez da linguagem dele, tudo que ele tinha se esvaziou para entrar na nossa forma de viver, na nossa forma de falar. Então, se a gente entende o valor que Jesus fez isso e a gente vê quanto foi sofrido, mas o quanto também foi maravilhoso, né? Que graças a isso a gente tem hoje a vida que a gente pode ter. Reconhecer que essas pessoas estão fazendo a mesma coisa, né? E se colocar nesse lugar também por elas. E ser essa fortaleza. Eu acho que essa parte do corpo que apoia, que dá força, que ora, que investe tanto no seu tempo de oração quanto a parte financeira. E muitas vezes dando o seu tempo, às vezes, para uma conversa, né? Essa parte também emocional deve pegar muito, né? E eu acho que é isso. E já vou fazer o convite. Aqui na AJ a gente começou não, já faz um tempo, que tem um projeto no caminho, né? Que a gente vai lá nos orfanatos, nos asilos, em outros locais, e essa eu acho que é uma oportunidade também, né? Da gente estar ali em missão. Sim. E eu já tô indo já faz um tempo, e pra mim, assim, eles me facilitaram entender o evangelho. Na verdade, quem ganhou fui eu, sabe? De entender o coração de Jesus, é incrível estar ali, e é incrível o que a gente pode aprender com eles, e é muito bom você ter esse sentimento, tipo, eu tô fazendo algo que o meu mestre faria, assim, é muito gostoso. Sim. E vale muito a pena, então participe com a gente. Eu acho incrível isso tudo que vocês trouxeram, e gosto de pensar que um dos papéis da igreja em relação ao missionário é duvidar desse chamado de uma forma inicial, no sentido de colocar em xeque para trazê-lo para perto e falar assim, cara, faz aqui agora. Faz aqui agora. Treinar, que uma hora, se o Senhor te chamou mesmo, Ele vai te enviar e a gente vai contribuir com isso. Seja financeiramente, seja em oração. E eu, como um membro da Alcance já há 5 anos, vi isso mais de uma vez acontecer, da gente receber missionários que nós somos mantenedores, e a igreja se levantar como alguém que oferta, alguém que apoia, alguém que ajuda. Então,
é incrível poder fazer parte de algo que a gente não está lá fisicamente, mas a gente está apoiando isso, né? Então, é muito bom fazer parte de uma igreja, de uma família que se importa com isso. Sim. E eu queria falar com você que está nos ouvindo, que se envolva com a temática. Procure missionários, tem pessoas incríveis que passam mensagens, passam vivências a respeito de missões nas redes sociais, como o Maicon Barroco, que é líder do Iris Global aqui no Brasil. Tem pessoas incríveis que você pode acompanhar, tem portas abertas para você seguir e saber o que está acontecendo ao redor do mundo com a igreja perseguida. Então, a gente precisa, assim como a Rê falou, orar por isso, chorar por isso, porque faz parte do todo. Eles são nossos irmãos também. Então, se tem alguém na China que está lá escondido, né, passando igreja entre família e família, que estão escondidos num lugar subterrâneo para ter um culto, a gente precisa orar por esses irmãos para que eles tenham uma plena revelação de quem Cristo é. Então, se envolva, participe e, gente, queria agradecer de coração por vocês terem topado participar, estar aqui com a gente. Espero que esse bate-papo também tenha abençoado a vida de vocês. E te agradecer também, você que ficou com a gente até agora. Que Deus abençoe sua vida e esteja na missão, esteja ali envolvido com missões e tendo entendimento de que o Senhor é o nosso foco principal e um fruto disso a gente está envolvido na missão que Ele nos deu. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo Alcance Jovem Podcast.